Olha, eu quero, sem delongas, te convidar a abrir a sua Bíblia no texto de Atos, capítulo de número 10. Atos, capítulo de número 10. Eu estou muito feliz, irmão, de estar aqui. Fiz questão de pregar hoje. Não queriam deixar, fizeram um complô contra mim. O pastor André falou que já tinha mensagem pronta. Eu falei, pastor André, a escala é minha, então respeite a minha escala. De modo que eu fiz questão de estar aqui, porque eu estava com muita saudade, irmãos, da comunidade, muita saudade de participar. Eu estou muito feliz. Essa semana eu estava fazendo a minha barba, e um dos barbeiros perguntou para mim, né? Pastor, o que você acha aí desse pessoal da parede preta, né? E eu lembrei que até esses dias a nossa era preta também. Esse pessoal que coloca prancha no púlpito. E eu estou lendo Atos, querido, e eu disse para ele que Deus usa pessoas diferentes, para propósitos diferentes, em tempos diferentes. Isso é uma bênção, né? Que bom que tem a igreja Bola de Neve, que alcança os irmãos surfistas. Que bênção que tem as igrejas batistas, com toda a sua diversidade. Mas esse encontro, irmãos, é um encontro especial. Em razão desse encontro que nós estamos aqui nessa noite, eu quero te convidar a mergulhar nesse texto comigo. Eu quero ser muito breve, mas queria muito que você ficasse comigo até o final. Atos, capítulo de número 10, conta a história de um militar aposentado, que podia ter comprado uma casa em João Pessoa, né, Itamar? Mas decidiu servir a Deus. Que privilégio é servir a Deus, né? E do apóstolo Pedro. Atos, capítulo 10, nós vamos ler na Nova Almeida Atualizada, o Ford Ka. Não é o meu não, né? O que aconteceu com ele? Luz ligada, vai lá, senão você vai ficar sem bateria. QAQ 7257. Atos, número 10. Eu vou pedir, Carol, se a gente conseguir manter ligada as laterais, aí quem está com a Bíblia consegue ler na sua Bíblia, e quem não está, consegue ler. Isso, obrigado, Carol. Atos, de número 10. Ok, Manuel? Obrigado, querido. Diz assim a palavra de Deus. Em Cesareia morava, vai estar diferente aí, tá? Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, NAA. Diz assim a Nova Almeida Atualizada. Em Cesareia morava um homem de nome Cornélio. Ele era centurião da corte chamada italiana. Era um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Ele fazia muitas esmolas ao povo e orava sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. E este, lhe fixando os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: Cornélio, as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, Cornélio, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com outro Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso que estava a seu serviço, e havendo lhes contado tudo, os enviou a Jope. Verso número 9, e aqui nós entramos no Pedro. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço. Era por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando ele com muita fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava uma comida, sobreveio-lhe um êxtase. E ele viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis de terra e aves do céu. E ele ouviu uma voz que se dirigia a ele dizendo o seguinte: Pedro, levanta, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque eu nunca comi nada que fosse comum e imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: Pedro, não considere imundo aquilo que Deus purificou. E isso aconteceu
3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado daquela visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo chegado à casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto Pedro ainda meditava a respeito daquela visão, o Espírito Santo lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura, portanto, levante-se, desça e vá com eles, nada duvidando, porque eu vos enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os trazem até aqui? E eles disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro então, convidando-os a entrar, os hospedou. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns dos irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por ele, tendo reunido os seus parentes e amigos mais íntimos. Tinha uma célula esperando Pedro chegar, um pequeno grupo multiplicador na casa do Cornélio. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e prostrou-se aos pés dele e o adorou. Mas Pedro levantou dizendo: levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrou muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vocês bem sabem que eu sou um judeu, e eu estou proibido de juntar-me a um gentil, ou de entrar na casa dele, mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém comum ou imundo. Por isso, uma vez chamando, eu vim sem vacilar. Eu pergunto, pois, por que razão vocês mandam me chamar? Cornélio respondeu. Ele contou novamente o que havia acontecido. Há 4 dias, mais ou menos, por essa hora, às 3 horas da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente, se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida, e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, por sobrenome Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, eu mandei chamá-lo e você fez muito bem em vir. Agora estamos aqui, todos prontos na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor ordenou a você. E nós terminamos com os versos 34 e 35. Então Pedro começou a falar, e ele disse: eu reconheço, por vontade de Deus, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e o que faz o que é justo, lhe é aceitável. Eu quero ler novamente os versos 34 e 35, irmãos. Pedro começou a falar e disse: eu reconheço por verdade, eu me entendi hoje, eu fui liberto, caíram algumas escamas dos meus olhos, e eu percebi que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus não tem filhos prediletos, que Deus não tem um povo exclusivo seu. Pelo contrário, em qualquer lugar, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é o justo, é aceitável ao Senhor. Queridos, esse encontro com Cornélio abre para os teólogos aquela que é a maior divisão da igreja no primeiro século. A recepção de pessoas, a admissão de pessoas que não eram judias, que não participavam daquele povo escolhido. Lendo esse texto, eu lembrei de um programa de entrevista da TV Cultura. Eu lembro que era um velho ranzinza que era um entrevistador, e ele sempre, no final da entrevista, ele tinha uma pergunta que me encabulava, porque eu não entendia o significado dela. Ele dizia assim para o entrevistado: quem fez mais mal ao mundo, os bancos ou a religião? E aquela era uma pergunta que para mim não tinha muito sentido, como a religião podia fazer mal à humanidade.
Mas nós crescemos e nós começamos a caminhar com Jesus, e nós percebemos que são exatamente os religiosos, são aquelas pessoas cuja a visão está contaminada de uma pureza que levaram o Senhor à crucificação. Alguém já disse que talvez o maior inimigo do Evangelho seja o cristianismo, irmãos. Talvez o maior inimigo do reino de Deus seja uma religião que considera-se tão imaculada a ponto de olhar para o outro e não ver que o outro é digno também do amor e do favor de Deus. Eu queria convidar você nessa noite a olhar esse texto comigo, na tentativa de que busquemos uma fé saudável, de que busquemos uma espiritualidade que nos faça bem, mas faça bem as pessoas que também estão perto de nós. E meu primeiro convite para você nessa noite é que a gente viva uma fé para além dos limites da religião. Querido, o Evangelho não cabe dentro dessa congregação, o Evangelho não cabe dentro do que nós concebemos do que é ser batista, o Evangelho não cabe dentro do quadrado, da quadrangular, o Evangelho não cabe na predestinação dos presbiterianos, o Evangelho não cabe na universalidade da Igreja Católica. O Evangelho é muito maior que tudo isso, irmãos. O Evangelho é o poder de Deus que salva o homem perdido. Querido, Pedro era um homem cheio do Espírito Santo. Pedro andou sobre as águas. Pedro caminhou com Jesus, testemunhou, operou milagres e maravilhas. Mas havia uma limitação de visão, de perspectiva, que não conseguia fazer de Pedro alguém a ser apto a alcançar aos gentios. E sabe o que eu acho lindo, irmãos, nesse texto? É que o verso anterior, Deus convoca, chama, levanta um homem chamado Saulo, de uma cidade chamada Tarso. E a missão de Saulo, ela é muito objetiva, é levar o Evangelho aos gentios. Porque talvez Jesus, o Senhor olhava para Pedro e percebia que a sua religiosidade o impedia de alcançar outros povos. E mesmo percebendo isso, Deus não abandona o Pedro religioso, irmãos. Mesmo percebendo uma limitação cultural, uma limitação religiosa, Deus promove uma agenda para que Pedro se encontre com uma pessoa com a qual ele nunca estaria em condições normais. Algo inusitado acontece, irmãos. Pedro está com fome. E quando nós estamos com fome, querido, oração não é alimento. Pedro vai orar, mas a sua barriga está roncando. E ele tem uma visão, irmãos, de um lençol em que vários animais que os judeus não podiam comer são colocados ali. E nessa visão ele recebe uma ordem. Interessante como Pedro, tudo para ele é 3 vezes, né? Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. Pedro, você me ama? O Senhor sabe que eu te amo. Pedro, você me ama? Pedro fala, o Senhor sabe de todas as coisas. Senhor, eu estou contigo e não abro. Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E agora mais uma vez, ele tem uma visão em que 3 vezes ele é confrontado. Pedro, mata, prepara e come. Pedro, você está com fome? Mata, prepara e come. E a resposta dele, queridos, no verso número 14: de modo nenhum, Senhor, porque eu nunca comi nada imundo. E a resposta de Deus nessa visão é: Pedro, não considere imundo aquilo que Deus purificou. Sabe, querido, nós precisamos viver uma fé, uma espiritualidade que nos coloque além dos limites da religião, que nos coloque para além dessa reunião, domingo à noite, dessa palavra, desse louvor, mas que faça sentido amanhã no nosso trabalho, quando nós formos confrontados com as dificuldades.
que faça sentido quando os nossos filhos estiverem passando por lutas, que faça sentido quando os nossos inimigos se levantarem contra nós. Pedro reconhecia as suas limitações, irmãos. Pedro se revelou o tempo todo. Determinada altura, Pedro vai dizer o seguinte: olha, eu não consigo entender o pensamento de Paulo, porque é muito sofisticado, ele escreve de um jeito que eu... Tamanha simplicidade desse homem. Ele reconhecia as suas limitações. Mas a grande questão, querido, é quando nós nos autolimitamos. Por vezes, irmãos, eu converso com pessoas cheias de potencial, de pessoas que poderiam estar voando, fazendo, acontecendo, mas elas falam assim: não é para mim, porque lá em casa, sabe, pai e a mãe, a gente dividia, usava o chinelo um do outro, e começa a contar aquelas histórias, irmãos, que são histórias de superação, irmãos, mas que não nos apontam para o futuro. Eu tenho um discípulo muito precioso, que diante da dificuldade ele diz assim: eu não vou conseguir. E eu falo: você vai, cara, porque você é capaz, porque Deus está com você. Pare de se autolimitar. Entenda, querido, entenda, minha irmã, Pedro está sendo limitado por uma visão religiosa. Pedro está sendo limitado por uma visão dogmática da vida, porque tem coisas que ele não sequer podia discutir. Eu não como isso, jamais eu comi nada imundo, eu sou muito santo, Senhor. Talvez, querido, a gente confunda o convite de negar a nós mesmos com o convite de negar nos conhecermos de verdade. Quando Jesus disse que nós temos que negar a nós mesmos, não é que nós não temos que compreender o que passa no nosso coração, não é isso, querido. Precisamos deixar a síndrome da Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, e você sempre assim, porque lá em casa é assim. Os casamentos da minha família são assim. Lá em casa, vovó, mamãe, titia são depressivas, e eu sou assim. Eu estou fadado a ser isso. Porque nós somos alcançados pelo Evangelho de Cristo, irmãos, e nós continuamos fazendo e sendo as mesmas pessoas mesquinhas, porque nós continuamos caindo nos mesmos pecados, porque talvez a nossa visão seja uma visão religiosa da nossa própria caminhada. Não há nenhum problema em ser cabeça dura, irmãos, desde que o seu coração seja mole. Pedro era um cabeça dura, irmãos. Ele arranca a espada, ele fala que vai e não vai, ele é cheio de coragem, mas o seu coração é mole. Mole a ponto de ouvir a voz de Deus, irmãos. Uma fé saudável vive para além dos limites da religião, mas tem a sensibilidade, tem a grata bênção de ouvir a voz de Deus, e é isso que Pedro faz no verso de número 19. Ele procura compreender o que passa no seu coração. Enquanto ele meditava a respeito daquela visão, o Espírito Santo lhe disse, verso de número 19: estão aí 3 homens à sua procura, portanto levanta, desça e vá com eles, nada duvidando, porque foi eu que os enviei. Vou fazer um teste, queridos. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus.
Quando nós ouvimos a voz de Deus, irmãos, nós não precisamos estar o tempo todo se justificando. Eu me lembro de uma oportunidade de precisar tomar uma decisão muito séria na minha vida, e eu orei, eu procurei ouvir, discernir a voz de Deus, ouvir pessoas que me amam, e eu tomei essa decisão e comuniquei para o meu amigo precioso, e falei: cara, eu decidi isso. E ele ficou muito aborrecido comigo. Ele me disse que eu havia tomado a decisão mais errada, ele disse que eu estava começando errado, que eu ia me dar muito mal. Eu tinha muita paz no meu coração, porque eu ouvia a voz de Deus, irmãos. Eu sabia para onde Deus estava nos levando. E ele ficou algum tempo sem falar comigo. Passado alguns anos, ele enfrentava uma dificuldade familiar, e ele foi numa célula na minha casa. E ele compartilhou aquela luta, nós oramos por ele ali, e todo mundo foi embora e ele ficou. Às vezes o pessoal fica, né, Marquinhos, até 10, 11. E ele virou para mim e falou: Roger, me perdoa, cara, me perdoa, porque você estava correto. E nós nos abraçamos ali, foi um tempo tão gostoso, nós choramos e oramos juntos, porque quando nós ouvimos a voz de Deus, irmãos, nós ganhamos um discernimento, a convicção de que nós não estamos sozinhos. Um livro muito famoso do John Stott diz: ouça o mundo e ouça o Espírito. Pedro ouvia o mundo, que dizia o seguinte: com esse povo você não deve comer. Pedro ouvia a sua cultura, a sua religião, que dizia: não receba esses caras na sua casa, esses caras não são dignos do amor de Deus. Isso era que Pedro ouvia do mundo. Mas quando ele percebeu, quando ele se deparou com a voz de Deus, irmãos, ele coloca esses caras dentro da sua casa, os hospeda, os alimenta, e diz o seguinte: amanhã de manhã nós estamos partindo para um lugar que eu não sei aonde é, eu não sei o que eu vou encontrar lá, porque eu ouvi a voz de Deus. Nós temos valores, irmãos, que estão tão arraigados no nosso coração. Essa semana nós acompanhamos o julgamento final do Daniel Alves, e ele foi condenado a mais de 4 anos de cadeia. Ele já estava preso há algum tempo. Daniel Alves, irmãos, até o ano passado, eu não sei se ele é ainda, mas até o ano passado ele era o maior campeão do mundo em termos de título. Daniel Alves ganhou mais de 40 títulos nas maiores ligas do mundo. É um dos jogadores mais premiados no mundo. E hoje ele está recolhido numa cela, irmãos, condenado por estupro. A essa fila já se soma o Robinho, que tem uma condenação de 8 anos na Itália. Nessa fila já esteve um técnico aclamado no Brasil, chamado Cuca. E aqui eu não estou sendo moralista, irmãos, eu estou só apenas chamando a sua atenção para uma cultura que nós homens fomos ensinados a reproduzir. Um tipo de masculinidade abusadora, um tipo de masculinidade que olha para a mulher como se ela fosse uma coisa a ser possuída e depois desprezada. Eu cresci ouvindo, irmãos, que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso é tão grave, sério no país, irmãos, que o Brasil precisou abrir delegacias da mulher. Porque quando a mulher ia na delegacia, dizia assim: olha, eu fui espancada. Sabe o que o delegado fazia, irmãos? Sabe o que ele dizia? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher.
Eu quero crer, queridos, em nome de Jesus, e eu falo a uma juventude aqui, que chegou ao fim, um tipo de homem babaca, um tipo de homem animalesco. Até o ano passado, irmãos, o Brasil absolvia homens que eram réus confessos de feminicídio, que na sua argumentação, na sua defesa no tribunal do júri, dizia que matou por amor, que na sua defesa dizia que matou em legítima defesa da sua honra. Eu não estou falando do mundo árabe, irmão, não estou falando onde as mulheres usam burca, eu estou falando do Brasil, 2023. Eu acompanhei um julgamento, irmãos, do Rio Grande do Sul. Um homem que suspeitava que a sua esposa estava envolvida com alguém, e ele, matando a sua esposa, foi levado a julgamento e foi absolvido, irmãos, porque ele disse que fez isso em defesa da sua honra. Foi somente no final de 2023 que a justiça brasileira entendeu que essa defesa, esse argumento não tem plausibilidade, irmãos. As mulheres não são uma coisa, as mulheres não são um bicho. Roger, você está forçando a mensagem. É mesmo, irmão? É mesmo, irmã? 2023, novembro, 40% das mulheres vítimas de violência domésticas são de igrejas evangélicas. 40% das mulheres vítimas de violência domésticas são de igrejas evangélicas. Pedro chega naquela casa, irmãos, aquele homem se ajoelha, querendo o adorar. Ele diga: não, se levante, porque eu sou um homem como você. Homens e mulheres são iguais, irmãos, são diferentes nas suas responsabilidades, é bem verdade, nos seus propósitos, mas nós somos iguais, feitos imagem e semelhança de Deus. Meninos, não sejam idiotas como nós fomos, sejam cavalheiros. Versos de 24 a 26. Uma fé saudável vive para além dos limites da religião. Uma fé saudável ouve a voz de Deus, mas há algo muito especial que acontece nos versos 24 e 26, que você já deve ter sentido esse ambiente, essa casa, essas pessoas que estavam ali esperando chegar Pedro, o líder daquela célula que ele nem sabia que fora nomeado. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por ele, tendo reunido os seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando, o adorou. Mas Pedro o levantou dizendo: levanta-te, porque eu também sou apenas um homem. A minha posição aqui nessa noite, irmãos, é circunstancial. Eu estou aqui nesse altar, mas eu olho para os irmãos e as irmãs, eu me vejo na condição de um irmão e de uma irmã. E essa dinâmica, ela acontece no pequeno grupo com tanta graça, que o líder, ele é apenas mais um ali no meio daquela reunião, e de repente alguém se levanta para orar pelo outro, porque nós somos na verdade irmãos e irmãs. Eu fiquei hospitalizado 4 dias, irmãos, com muita dor e muita solidão. Os pastores estiveram lá, eu fiquei num corredor no fundo assim, isolado, um monte de quarto vazio no meio, e eu tocava aquela campainha e ninguém me atendia, a TV não funcionava,
E eu experimentei uma solidão que há muito, muito tempo eu não experimentava. Eu confesso que no domingo, quando aquela chuva começou, eu fui tomado por uma angústia, pela necessidade de receber um abraço de alguém. A esposa foi lá, me ajudou a tomar banho. Mas na terça-feira, quando eu saí do hospital, eu queria ir para a cela. Ela disse, falou, se você for, eu não vou cuidar de você. Eu falei, então eu não vou. Pensando bem, eu não vou. Aí eu mandei uma mensagem para o líder da célula, já tinha célula marcada, pastor, na casa de alguém, o lanche estava tudo organizado. Aí eu falei assim, escuta, vocês não querem vir aqui em casa não me ver? Comecei a mandar mensagem para um e para outro. Daqui a pouco todo mundo se juntou, chegou lá em casa com pão, um refrigerante. Como foi gostoso, irmãos, abraçar os irmãos, orar junto, nos despedimos do Dr. Patrick. Sabe por quê, queridos? Porque uma fé saudável, uma fé, uma espiritualidade saudável, nos faz se juntar a outros. Guarde isso no seu coração, irmãos. Uma fé saudável nos faz se juntar a outros. Sabe por quê, querido? Nós temos dois homens que experimentam visões. O anjo aparece para um e o outro tem uma visão. Mas Deus marca um encontro para esses homens estarem numa casa, junto com seus familiares e os seus amigos. E querido, eu não sei quem foi. Eu acho, irmãos, que Pedro foi muito mais abençoado do que Cornélio. Sabe por quê, queridos? Porque Pedro contempla um segundo Pentecoste. O que Pedro vê aqui, ele viu somente Atos 2. Pedro vai a essa casa, e se a gente continuar a ler o texto, o Espírito Santo desce sobre esses homens. Eles são cheios do Espírito Santo e começam a falar em línguas, irmãos. Um povo que não era escolhido, um povo que não era um povo da aliança, um povo desconhecido, um povo gentil, é cheio do Espírito Santo. E quem é que está lá assistindo isso? Pedro. Queridos, eu acho que Deus estava dizendo assim, Pedro, eu quero te dar um presente aqui, cara. Vai lá, abre a boca, Pedro, abre a boca que o Espírito já está soprando. No encontro com Jesus, irmãos, nós somos perdoados, mas é no encontro com o outro que nós somos transformados. Eu poderia te dar muitos testemunhos, irmão, de experiências que eu tive com pessoas muito, muito diferentes de mim, e que foram experiências que me abençoaram de um modo grandioso, que me levou a um novo patamar do conhecimento e da graça de Deus, de perceber que Deus usa pessoas diferentes, de perceber que Deus usa, o fraco, o limitado. O que nós não podemos, irmãos, é viver uma fé dogmática. O que nós não podemos é ser limitados pelas circunstâncias históricas e sociais que nos arrodeiam. Sabe, querido, entenda com muito amor o que eu vou dizer aqui. Se a sua ideologia, o seu partido político faz uso da Bíblia, parabéns para ele. Se o seu candidato, se o seu ídolo faz uso da Bíblia, se ele vai na igreja, que bênção, irmãos. Mas não confunda a sua ideologia com o Evangelho. Não confunda os seus princípios e as suas experiências com o Evangelho. Nós estamos diante de Pedro, irmãos. Quantos aqui acham, irmãos, que a liberdade é um valor inegociável? A liberdade. Os irmãos não querem liberdade? Vamos ser presos? Quantos acham que a liberdade é importante? Pode levantar a mão, irmão. Não tem liberdade de estar aqui, irmãos. Liberdade de ter uma reunião nesse lugar.
liberdade de ir e vir, liberdade de comprar o seu carro, liberdade de construir a sua casa, liberdade de exercer a sua profissão com integridade. Quantos acreditam que a igualdade e a justiça também são valores importantes? Levanta a mão. Igualdade e justiça são valores importantes, irmãos? Eu te dei o maior valor da direita e o maior valor da esquerda. Você percebe como a nossa visão está contaminada? E para mim, irmãos, são valores inegociáveis. Eu aplaudo a direita quando ela diz assim: olha, a liberdade é um bem inegociável. Mas eu também aplaudo a esquerda quando ela diz que o Brasil precisa de justiça social, irmãos. Queridos, eu estava voltando para casa semana passada, e eu passei na esquina da minha casa e tinha uma senhora virando lixo com o seu netinho, na hora do almoço. E eu voltei. Enquanto eu voltava, a dona da casa saiu, irmãos, e esculhambou aquela senhora, porque ela estava revirando o lixo, irmãos. Já não bastava alguém estar revirando o lixo, precisa ser humilhada pelo fato de estar revirando o lixo. Mas a minha fé é só no domingo, eu sou pastor. Quero chamar a equipe de louvor. O encontro desses dois homens, irmãos, nos adverte duas coisas: que boas obras não nos salvam. Cornélio era um homem bom, orava, dava esmola, cuidava das pessoas, mas ele precisava receber o Evangelho. Se boas obras não salvam, os nossos rituais religiosos também não nos justificam. Pedro estava guardando tudo, irmãos. Guardava o sábado, não comia os alimentos condenados pelo Levítico. Pedro era circuncidado. Mas a religião o limitava de amar o outro. Recebi um vídeo essa semana de uma entrevista de uma programadora de software. E ela contava que com muita dificuldade ela entrou na faculdade. Eu quero encerrar por aqui, tenha paciência. E tinha uma matéria, Vitor, que ela tinha que fazer um programa. A matéria era fazer um programa. Se ela fizesse, ela passava. Se ela não fizesse, ela ficaria retida naquela disciplina. Mas ela não tinha um computador. Ela procurou o professor, falou assim: professor, eu posso usar o computador aqui do laboratório? E ele falou: por quê? Ele falou assim: porque eu não tenho computador em casa. E esse professor virou para ela e disse assim: você não entendeu que lugar de pobre não é na universidade? Passado alguns anos, Vitor, essa moça desenvolveu um programa educacional para crianças com paralisia cerebral. E ela estava um dia trabalhando, e alguém bateu na sua porta e disse: olha, eu tenho casal de pais que querem te conhecer. O filho deles está usando o programa que você desenvolveu, e eles querem conhecer a senhora. E quando ela abre a porta, Vitor, adivinha quem era o pai? Era aquele professor. E quando aquele homem viu ela, irmãos, ele ficou branco. Lá em casa, os meus irmãos dizem que eu sou o filho preferido, né? Eu não acredito não, mas eles acreditam. E olhando para a relação com os meus filhos, eu observo que nós amamos os nossos filhos da mesma forma. A diferença é que alguns filhos querem estar mais conosco. A diferença é que alguns filhos nos obedecem e nos ouvem. E talvez isso
nos leve a pensar, ou a pensar em que nós temos filhos preferidos. O texto é muito claro, irmãos, e eu encerro com o verso de 34. Pedro começou a falar e disse: eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhos prediletos, irmãos. Deus não tem filhas prediletas. Tem aqueles que decidem caminhar com o Pai. Lá em casa hoje, quando eu pego um balde para lavar o carro, um filho se esconde no carro e o outro vem doido para ajudar. Eu tenho filho preferido? Não. Eu tenho um filho que quer estar perto comigo hoje. Na sexta-feira à noite eu estava com muita dor. E eu estava no sofá de joelho, chorando. E o Davi foi tomar água na cozinha e me viu. Ficou muito preocupado e trouxe água para mim, trouxe remédio. E eu falei: filhão, vai deitar, o pai está bem, já vai passar, já tomei remédio. E no outro dia o Davi levantou e eu já não estava em casa, eu estava internado. E eu sei que ele ficou muito preocupado, pastor. Ele mandava a mãe dele tirar foto, né? Ele queria ir no hospital, não podia, em razão da idade. Mas eu sei que ele estava muito aflito, porque a última imagem que ele teve do pai dele, ele nunca viu isso, foi o pai dele ajoelhado, chorando no sofá de dor. E na terça-feira, quando eu tive alta, eu disse para a Letícia que eu queria buscar o Davi na escola. Ele não sabia que eu tinha tido alta. E quando o Davi me viu na porta da escola, ele se jogou nos meus braços, irmãos. Chorou. Ele não estava preocupado se tinha alguém olhando para ele, irmãos. E talvez o que Deus espera de nós é esse abraço e esse choro, dizendo assim: que bom que o Senhor está aqui. Porque Deus não tem filhos prediletos, irmãos. Tem aqueles que se lançam no braço do Pai e dizem assim: que saudade que eu estava de você. Que bom que você voltou. Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos cantar essa canção. Eu queria que você olhasse para você mesmo nessa noite. Você percebesse que o Evangelho é muito mais do que uma religião. É uma caminhada com Cristo. E essa caminhada implica em ouvir, mas também em caminhar com pessoas. Nós temos um sonho aqui na comunidade, irmãos. Olhando para as igrejas mais saudáveis do Brasil, irmãos, todas elas, tem mais gente na semana servindo e abençoando a cidade do que domingo no culto. E eu poderia dar números aqui para vocês, e não vem ao caso. As igrejas que estão sendo, irmãos, impactadas pelo reino de Deus, pelo Evangelho, são aquelas comunidades que durante a semana estão se reunindo para abençoar, servir e servir a sua cidade, irmãos. E nós temos esse sonho aqui, irmãos, de ser uma comunidade que durante a semana está espalhada nos bairros dessa cidade, servindo, amando e abençoando pessoas. Nós temos esse sonho, essa é a nossa utopia, ser uma igreja relevante, que manifeste o reino de Deus nessa cidade. Eu queria que você fechasse seus olhos. Deus não tem filhos prediletos, não há área VIP no reino de Deus. Há um lugar para aqueles filhos arrependidos, que se lançam nos braços do Pai e diz assim: que bom que o Senhor está aqui. Feche seus olhos. Eu queria que você olhasse para o seu próprio coração. Se estiver com a sua esposa, solta a mão dela aí. Agora é você e Deus. A fé saudável ouve a voz do Senhor. Nós vamos cantar essa canção e nós vamos orar juntos, em nome de Jesus.